Mas vou falar um negócio meio forte agora. Uma vez salvo, sempre salvo, pastor. Eu não sei, não dá muito para engolir esse negócio, pastor. Se eu me entregar a Cristo Jesus, descer as águas, estou salvo. Estou salvo, estou salvo. Só isso, pastor. Eu vou dizer para você um negócio. O juiz não condena ninguém. Pastor João, o senhor está dizendo uma coisa que o juiz não condena ninguém. O juiz não condena ninguém, pastor. Não condena. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. A paz a todos. Estamos começando mais um podcast Poderosa Graça. Eu, pastor Tiago Rovati, do Ministério Pentecostal, resgatando vidas. E eu creio que será um momento edificante para a sua vida. Nós temos um assunto aqui maravilhoso. Representa toda a estrutura da salvação, o plano de Deus para a humanidade. Nós vamos falar sobre a graça de Deus. O poder de Deus manifesto para a salvação do homem. Juntamente comigo está aqui o meu amigo, pastor João Luiz, que tem nos ajudado aqui nesse podcast Poderosa Graça. Pastor João Luiz, é contigo, meu irmão. Estamos aqui. Pastor Tiago, é um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui nessa batalha. Também sabendo que eu sou do Ministério Pentecostal, resgatando vidas. Verdade. Eu acho que isso é muito importante. E eu quero fazer um convite para você, tá? Quero fazer um convite para você. Você que nos assiste aí da cidade de Valinhos, nós estamos ali na rua Campinas, número 250. Cultos às sextas-feiras, 19h30 e também aos domingos, às 9h30 da manhã. Vem conosco ali, vem receber um pouco dessa graça em que o pastor Tiago disse, que nós vamos falar dessa graça poderosa. Que Deus te abençoe grandemente. Pastor Tiago, nós vamos falar um tema muito bonito, muito forte. E quando falamos de graça, lembramos lá em Efésios 2:8, né? A salvação é pela graça e não por obras. Então, a graça de Deus em nossa vida é que nos faz ser salvos, é que nos faz mudar. Porque, pastor Tiago, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Quem era pastor Tiago sem a graça de Deus? Fala para mim. Irmãos, assim, sem a graça, nós era vazio por dentro. Nós éramos infelizes, nós éramos cheios de rancor, nós era cheio de ira, nós era cheio de tristeza, algo que não completava, algo que você buscava para satisfazer, mas na verdade você cada vez se comprometia mais. Havia um vazio em nós, pastor. Havia um vazio na gente, não é verdade? Com certeza. Eu sei que o pastor Tiago é uma pessoa muito, muito sincera, muito reta com a palavra, e ele não dá volta para falar. Nós tínhamos um vazio. Por muitas vezes esse vazio meu eu buscava na bebida, pastor. Buscava em alguns divertimentos em que não agradavam a Deus. Deus é conosco, a graça de Deus é conosco, para que nós possamos nos divertir e passar momentos felizes com a família, com amigos. Isso é fato, é real. Sim. Nós necessitamos disso, pastor, mas nós buscávamos a tal alegria, a tal felicidade, melhor falar felicidade, né? A tal felicidade em lugar errado, na bebida, em coisas erradas. Por que nós fazíamos isso? Porque não tínhamos a graça do Senhor sobre a nossa vida. Você concorda comigo? Concordo. Acredito que todo ser humano, ele busca em si algo para agradar a ele. São desejos pessoais que as pessoas começam a mergulhar, né, nesse mundo. E a Bíblia ela fala algo tão forte a respeito, que o mundo está na mão do maligno, né? Jaz do maligno, Jaz do maligno. Então, as pessoas estão sendo seduzidas a permanecer no mundo, sobre um domínio, sobre um sistema. Né? Eu mesmo, o escravo disso por algum tempo, eu ainda nasci no berço evangélico,
mas de alguma forma eu quis conhecer também o mundo. E né, eu frequentava bar, eu frequentava danceteria. Então, onde eu buscava o prazer da carne, satisfazer o prazer da carne, achando que aquilo lá era tudo normal, achando que aquilo lá era tudo inocente, mas nós sabemos que existia algo de aprisionamento, porque o vício, né, gera um aprisionamento da pessoa. Perfeitamente, pastor. Isso. O senhor disse uma coisa que eu também fazia. Procurava a bebida, o bar, os bailes, né, de antigamente que havia aqui em nossa cidade, na verdade, a discoteca. E eu sou muito franco, igual o senhor, a nossa conversa também é muito aberta. E é bom que o povo entenda, pastor, que nós não somos presos, nós somos cristãos. Nós não somos presos na religião. Eu posso dizer assim, pastor, sem medo de falar, e sei que o senhor também, o senhor não é religioso, nem eu. Nós somos cristãos. O que é ser cristão? É tentar caminhar nos passos de Cristo. Não é fácil, o senhor sabe disso que não é fácil. Agora, eu quero dizer uma coisa, pastor. Vamos ser francos. Achávamos alegria no que fazíamos? Sim. Alegria nós achávamos no que fazíamos. Sim. Íamos numa discoteca, era alegre, era gostoso, os amigos. Naquele tempo em que bebíamos, se alegrávamos. Tanto é que o vinho é sinônimo de alegria, na própria palavra de Deus. Nos alegrávamos com isso. Mas, pastor, o que é mais forte? Eu quero que o senhor explique isso para mim. O que é mais forte? O momento alegre, a alegria ou a felicidade? Pastor João, de fato, alegria, a gente vivia uma alegria passageira. Passageira. Nós vivemos uma alegria a qual não nos completava. Uma alegria que, na verdade, no dia seguinte, tornava ser um vazio, um algo dentro que está faltando, e é algo que, na verdade, a pessoa não tem paz. A pessoa ela não vive uma abundância de vida. E nós achávamos que, ao sair de final de semana, né, praticar algo, beber. Quantas vezes eu voltava para casa, sabe, bebendo muito. Daquele jeito. Só a graça de Deus para nos guardar de um acidente, de algo tão terrível que pode acontecer. Que poderia acontecer. Que isso acontece por brigas, né? Brigas na discoteca, no bar. Exato. Discussões, morte. Exato. Jovens que saem embriagados e colide e morre, né? A gente vê tantos noticiários de jovens que morreram tão cedo, perderam a vida por um momento de felicidade. Quantas mães choram por isso? Então, assim, é uma situação criada de alguma forma para tentar trazer para o ser humano benefício. Uma alegria passageira. É uma alegria passageira. Sim. Né? E fora a ressaca no outro dia. Né? E aí é pior, que é você que conhece isso, você que conhece isso, eu e o pastor conhece, viu? O dia seguinte é terrível, o dia seguinte é terrível. E eu digo para você, quando encontramos a graça de Deus, pastor, as coisas modificam em nós, aquele vazio é tomado pela graça. Até um não cristão, pastor Tiago, até um não cristão, por muitas vezes, em uma situação apertada, ele fala assim, Deus me dá graça. Mas por que ele fala isso? Porque há situações em nossa vida que não adianta você falar aperto e você dizer, me dá uma bebida, me dá um momento na discoteca. Não, você pede a graça de Deus porque são momentos difíceis, são momentos que passamos em que nós não conseguimos passar só. Tá? E é tão lindo a graça de Deus, você disse uma coisa aí, e talvez alguém pode ter achado estranho, né? Pô, mas ele estava na discoteca, bebendo, afastado dos caminhos do Senhor, e Deus dava graça a ele para que não acontecesse nada com ele. Sim, o amor de Deus é grande. Porque existe um propósito estabelecido por Deus, né? Eu acho que Deus ele tem uma misericórdia. A Bíblia fala que o nosso Deus ele é cheio de misericórdia, cheio de graça. E eu acredito que o Senhor estava guardando a minha vida
porque o Senhor ele estava, né, projetando algo que ele ia me restaurar, algo que ele ia trazer eu para a presença dele, ia restaurar toda a minha vida, ia fazer uma obra linda. E eu creio você que se encontra do outro lado, né, situações a qual você não consegue se libertar da bebida, libertar do cigarro, ou libertar da droga, e aquilo lá gerou em você um vício. Eu tenho uma receita, depois eu vou falar. Gerou para você um prazer, gerou para você um escape, uma solução de defesa para você. Você gera um abrigo, você acha que aquilo lá é algo que te dá segurança. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso daí, na verdade, está destruindo a sua vida. Está atrapalhando a sua vida. Está fazendo a sua vida retroceder para trás. Porque o vício é caro. O vício é caro. A bebida é cara, né? Eu tomava cerveja, eu tomava vários tipos de financeiramente bebida. É caro. Financeiramente, né? Exatamente. Então, as questões aqui envolvem uma situação aqui financeira, destruição do emocional e também um espiritual vazio. Então, você que está do outro lado, nos assistindo, você que tem assistindo nossos vídeos, tem nos seguido, e eu quero pedir que, se vocês nos seguem, inscrevam no nosso canal, porque aqui nós vamos, né, ensinar o verdadeiro caminho, nós vamos ensinar os princípios de Deus, os valores de Deus, e eu tenho certeza que sua vida será transformada pelo poder de Cristo. E eu queria fazer uma reflexão aqui, pastor João Luiz, algo muito, muito forte, né, de saber a obra que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que está lá no mundo. Com certeza, perdido na bebida, nas drogas, na prostituição, perdido em todas as coisas erradas desse mundo. O senhor falou uma coisa que é muito importante. Quero olhar para você e dizer assim, de repente você está em uma situação difícil e que você não consegue sair do vício. Eu vou te dizer uma coisa. Realmente é difícil sair só do vício. Pastor Tiago, eu mesmo cristão, batizado, eu andei caindo, né, na bebida, bebendo, e a gente fica pensando assim, pastor. Alguns usam a palavra para beber, o senhor sabe disso? Uns dizem assim, a Bíblia não proíbe você beber. Não podemos discordar disso, pastor. Mas é muito claro que não é o que entra, né, que vai prejudicar, é o que sai. E as pessoas não entendem isso. Já que o entra não vai prejudicar, então eu vou beber. Não, não é isso. Ele quis dizer que o que entra não prejudica tanto, mas o que vai sair prejudica muito. Eu tenho uma passagem na minha vida em que o que entrou não prejudicou, mas o que saiu da minha boca, o que eu falei, prejudicou. Prejudicou a minha própria vida. Então, quer dizer, o senhor entrou num assunto aí, eu gosto vamos enfatizar esse assunto aí. Eu posso beber como cristão? Eu diria que não, pastor. Eu diria que não. É perigoso demais. Não faz isso, não faz isso. É perigoso demais. Alguns bebem, sim, sabemos disso. Um vinhozinho. Só uma latinha de cerveja. Não tem problema. Querido, faz isso não. Faz isso não. Se a graça de Deus estiver sobre a tua vida, você não vai precisar disso. Agora eu vou dar uma receita para ti. Você vai perguntar para mim assim, como é que pastor João Luiz conseguiu parar a bebida? Pastor João Luiz não conseguiu. Eu tive que chegar a um ponto eu conto isso sem medo, porque Deus foi muito forte. Eu tive que chegar a um ponto de um sábado para domingo, acordei às 2h pouco da manhã, eu desci de joelho, eu tinha bebido no sábado, e no domingo tinha um churrasco para ir.
desci no joelho, 2h30 da manhã. Fiz uma oração esquisita, pastor. Esquisita. Eu achei esquisita, mas fiz. Falei assim: Deus, preciso de ti. Espírito Santo, preciso de ti. Jesus, preciso de ti. Desce os 3 para falar comigo. Me ajuda aqui. Eu preciso parar de beber. Não tenho forças para isso. Já tentei. Não consegui parar de beber. Não consegui. Tentei, parava, depois não conseguia. Tentei. Eu preciso da ajuda de vocês. Me ajude, Senhor, me ajuda. Essa foi minha oração. Acordei o dia seguinte e fui para o churrasco. Porque, pastor, eu tinha que provar para mim mesmo que Deus tinha feito a obra naquela madrugada na minha vida. Estou certo, pastor Tiago? A libertação. Sim. Fui. Cheguei no churrasco. Primeira coisa que vieram para mim, uma lata danada da cerveja. Eu disse: não vou beber. Dá um refrigerante para mim. Com a glória de Deus. Depois daquela madrugada, essa receita que eu estou dando para você, de repente você está numa situação dessa. E sabe o que é o pior? É você tentar fazer isso escondido. Eu disse assim para uma pessoa uma vez: pastor, se tu conseguir esconder de Deus, me fala onde que fica esse lugar. Pastor, onde que está esse lugar? Tem como esconder de Deus? Não tem como. Então, a minha receita é essa. Seja o que for que você está passando, querido, chama Ele. Seja sincero. Seja sincero. Estou errado, estou errando e preciso da sua ajuda, Senhor. Preciso da sua ajuda. Então, eu acho muito importante isso que tu falou. Voltando para a graça, pastor. Mas uma coisa que eu gostaria Pode falar. de falar é que todos podem, né, receber, né, a cura de um vício. Todos têm acesso a receber a cura, porque é isso que Jesus quer. Jesus, ele quer entrar, quer transformar a tua vida, quer limpar você desse vício e quer fazer de você um vaso novo. Jesus quer fazer algo novo de você. Então, o pastor João Luiz, no momento de colapso, onde ele estava praticamente aprisionado na bebida, Sim. ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. Ele foi até Deus e falou: Deus, eu não tenho força, eu não tenho condições de me libertar. A vontade vem, tá, de beber, de estar ali num ambiente de vício. Mas o dia que ele chegou diferente, olha que me chamou a atenção isso. Pastor, você chegou diferente diante de Deus e sabendo que Deus era o único que poderia, né, te libertar, é o único que poderia curar você do vício. E aí você orou e Deus te deu graça, né? Deus te ajudou você Totalmente. a sair daquela abstinência, tanto que a latinha de cerveja estava lá, estava disponível, mas a graça já estava sendo manifestada dentro de você. Então eu quero dizer para você, se você abrir o coração sinceramente, né, a Jesus e falar: Jesus, entra na minha vida e faça uma obra em mim, faça algo novo acontecer na minha vida. Porque, entenda uma coisa, querido, porque uma pessoa que tem um vício, ela sofre e as pessoas ao redor também sofrem mais, né? Sofrem mais. Porque uma pessoa, quando ela está embriagada, automaticamente ela fica corajosa, agressiva, fala que não deve, né? Ela é muita falação. Então, a pessoa que está embriagada não sente esse efeito, mas a pessoa que está ouvindo machuca, fere, destrói casamento. Eu digo que é assim, olha, gente, a maioria dos casos de separação está ligado a vícios. É sério. A maioria de situações de destruição, suicídio, homicídio, está ligado a vício. Então isso é uma arma que o inimigo tem utilizado para matar vidas, destruir projetos, separação de família. Porque quando o inimigo ele destrói um casal, ele destrói o filho,
ele destrói o amor, ele destrói o matrimônio, O lar. ele destrói o projeto de Deus, o lar de Deus. Então, nesse podcast, nós te pedimos que deixa Jesus fazer essa obra, deixa Jesus entrar com esse poder de restauração na tua mente. E é isso, a palavra de Deus, pastor João, ela é penetrante, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus é viva dentro de nós. Então, há poder na palavra, quando a palavra ela entra dentro de nós. Com certeza. Foi o que aconteceu aquela madrugada, entendeu? Eu pedi a Deus a presença e é muito importante, eu reconheci o erro. A pessoa tem que reconhecer o erro. Segundo, a pessoa tem que pedir a Deus sobre aquele erro. Senhor, eu estou errando nessa parte e eu preciso da tua presença, preciso que o Senhor me tire dessa, porque eu não tenho condições. Isso é uma conversa, é uma prosa diretamente com Deus, sabe? Não adianta, pastor, eu buscar uma aguinha orada da igreja X, da igreja Y, não adianta eu passar o olhinho ungido em mim, que não vai resolver. Se eu não tomar uma decisão, você entendeu? Não adianta eu ir lá buscar uma água que orou nela e eu passar um óleo ungido e não tomar a decisão de falar assim, estou mal, eu preciso sair dessa. Não é só da bebida, pastor. Prostituição, é homossexualismo, e outras coisas mais, que levam à perdição. Porque, pastor, nós vamos falar um negócio meio forte agora. Uma vez salvo, sempre salvo, pastor. Eu não sei, não dá muito para engolir esse negócio, pastor. Quer dizer, se eu me entregar a Cristo Jesus, descer as águas, estou salvo. Estou salvo, estou salvo. Só isso, pastor. Estou salvo. Amado, a Bíblia nos orienta que nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós estamos na contramão do mundo. Isso é muito importante falar, né, que os princípios de Deus, ela é completamente diferente dos princípios do mundo. Então, o próprio Jesus disse que quando a gente toma a sua cruz e ele fala para seguir, então ele fala sobre uma renúncia. O evangelho precisa se esforçar. A salvação é gratuita, mas o esforço é teu. Buscar a santidade todos os dias, sabe? Fugir da aparência do mal todos os dias. Nós precisamos orar, nós precisamos se consagrar, nós precisamos estar debaixo, né, de uma liderança espiritual, que é a igreja. Jesus, ele é o instituidor da igreja, ele é o fundador da igreja, e ele delegou, pastor, não é Pedro a fundador da igreja, é Cristo. Então, assim, a gente precisa entender, se o próprio Jesus elegeu a Pedro como um representante da igreja, né, um pastor da igreja, então é importante você estar debaixo de uma liderança pastoral. É importante. Tanto que no mundo espiritual isso é muito valoroso, tá? É algo que, na verdade, você está sobre uma proteção espiritual. Então é muito importante, querido. Então, e eu vou dizer assim, pastor João, não uma vez que aceitou Jesus, tá? E permanecer com as mesmas práticas, não é salvo. De forma alguma. É salvo, de jeito nenhum. Eu também sou a favor disso. Por quê? Aquele que quer seguir a mim, tome a tua cruz e me siga. O que é uma cruz? Eu vou colocar uma cruz nas minhas costas e vou sair andando por aí? Não. Ele quis dizer assim, você tem que deixar o mal, fugir da aparência do mal, aquelas coisas que você fazia não se pode fazer mais, tá? É o nascimento de novo, é a conversão correta, de você largar do erro, do pecado, para que seja salvo em Cristo Jesus, porque haverá julgamento. Porque senão, pastor, para que a Bíblia diz que haverá julgamento?
Para Exatamente. que a Bíblia diz que haverá o julgamento? Se uma vez salvo, sempre salvo. Aí eu fui lá, eu me entreguei a Cristo Jesus, fui lá na frente, o pastor orou por mim, e depois eu fui batizado. Pronto, uma vez salvo, sempre salvo. Claro. Então o julgamento, qual o motivo do julgamento? Porque o sentido é o seguinte, para que existe o julgamento? Para dizer se o réu é condenado ou absolvido. Não existe um julgamento para outra coisa a não ser condenação ou ele ser absolvido. Então, o julgamento é para isso. Então, por que vai existir um julgamento, pastor? É um negócio meio problemático, né? Pessoas vão aí ficar com uma interrogação na cabeça. Para que existe um julgamento se, uma vez salvo, sempre salvo? E uma coisa que a gente precisa entender, que um salvo em Cristo, ele anda em novidade de vida. É importante a gente saber por que eu falo isso. Porque a partir do momento que eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, reconhecendo que Ele é o único que pode salvar, é o único que morreu por toda a humanidade, é o único que fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Quando eu confesso o meu pecado, eu recebo de Deus o perdão. Olha que coisa maravilhosa, isso é graça. É favor imerecido de Deus. Não merecemos. Nós não merecemos. E quem está nos dando o privilégio de ser salvo? Quem está dando o privilégio de perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões? Jesus, a graça. E uma coisa que eu tenho que ter na minha consciência, se um dia eu recebi perdão de tudo aquilo que eu fiz, isso é algo maravilhoso. É claro que eu vou andar em novidade de vida. É claro que eu vou fugir da aparência do mal. É claro que eu vou ter uma atitude diferente. É claro que eu vou ter uma vida diferente. Então, os salvos, ele anda em novidade de vida. Os salvos, ele tem fruto do Espírito. Isso é muito forte. É muito forte, porque é um encontro com Cristo. É um encontro com o Senhor Jesus. É um encontro poderoso de transformação. Paulo diz que nós temos que transformar a nossa mente na renovação da palavra, pessoal. É uma coisa tão linda isso, tão maravilhosa. Acho que em Romanos 3,14, que diz que nós somos destituídos. Todos pecaram. Todos. Todos pecaram. Todos. Não está dizendo ali, o fulano, todos pecaram. E fomos destituídos da graça. Então, o que nós precisamos? Encontro com Cristo para que essa graça venha sobre a nossa vida. O senhor disse um negócio importante. Na verdade, temos que andar com Ele, obedecer a Ele. Agora, uma pergunta, pastor Tiago. Gosto de apertar o senhor, sabia? Gosto de pegar o senhor. E, pessoal, saiba que a gente não combina essas perguntas, não. A gente não combina, não faz um escrito para acontecer isso, porque a gente faz uma oração antes, como fizemos hoje, pedimos a Deus nos oriente. Para que isso? Para quê? Para ajudar a nós, que estamos aqui no estúdio, tá? E também para ajudar você. Porque se o ensinamento vem de nós, é muito pequeno. Muito pequeno. Se vem do Espírito Santo, se vem de Deus, vai edificar a sua vida. Então, a minha pergunta para ti é o seguinte, pastor. Vou espremer tudo, é bacana mesmo. Vou espremer. Ele não pode excluir eu da igreja, viu, gente? Ele não pode excluir eu da igreja de forma nenhuma. Deixa eu falar para você. O cristão, o pastor Tiago, o pastor João, peca. Claro que nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que intitula não ter pecado, ele já pecou contra Deus. Porque o único que não pecou é o exemplo da nossa vida, que é Jesus. Então, Jesus, ele veio para este mundo, de um formato humano como nós, tá? Sujeita a todas as emoções, sujeita a todas as aflições, mas Jesus, ele nos deu um exemplo que ele andou aqui nessa terra e não pecou. Não pecou em palavra, não pecou em pensamentos.
sabe? E Jesus, ele não pecou em nada. Então, é um grande exemplo, o melhor exemplo de vida. Então, nós sim precisamos do perdão dele. E a graça, pastor João, é isso, sabe? É perdoar um pecador. Dá direito ao pecador de ser perdoado de algo que, como que eu posso dizer? Algo que de alguma forma tá como um peso na vida da pessoa. Humanamente falando, não existe. Então, quando nós chegamos na presença de Jesus, fala, Jesus, poxa, eu pequei contra o meu irmão, eu pequei contra a minha irmã, eu quis o mal daquela pessoa, eu fofoquei, eu desejei o mal. Ó Jesus, o Senhor pode me perdoar aqui? Mas lembra uma coisa, irmãos, quando nós confessamos o nosso pecado, a gente precisa abandonar nossas práticas. Isso é muito importante. Isso é muito importante, a gente abandonar as práticas, porque nós não podemos ficar errando todas as vezes no mesmo erro. A gente precisa aprender. Nós fomos perdoados, então nós temos que policiar naquela área que nós recebemos o perdão. Então é muito importante. Outra coisa, pastor João, o senhor perguntou para mim sobre a questão do julgamento, que todos serão julgados. Mas a gente precisa entender que quem serão julgados? Quem serão julgados? Aquele que realmente foi culpado, porque nós entendemos que aquele que foi culpado vai ser julgado. Todos, né? Todos. Mas entenda uma coisa aqui, sabe? Aquele que realmente confessou seu pecado e andou com Cristo, esse será salvo. Porque nós entendemos que o julgamento, pastor João, nós entendemos que não é ligado ao tempo da graça, porque a graça vai cessar. Então, depois que Jesus ele vir buscar a igreja, tá? E nós teremos o arrebatamento, e nós estaremos com ele. Então, nós vamos ver o tempo do anticristo governando a terra, e depois do anticristo governar a terra, nós sabemos que a terra vai sofrer por grandes aflições, tribulações, algo terrível que a humanidade ainda não viu. Tá? O Espírito Santo será retirado. O Espírito Santo já não está mais na terra. E a gente precisa entender que naquele trono branco Jesus vai julgar. Agora presta atenção. Vai julgar aqueles, presta atenção, gente, vai julgar aqueles que realmente quiseram fazer as coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E tanto que lá em Apocalipse vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os ladrões, os adúlteros, muitas coisas aí está escrito lá em Apocalipse que vão ficar de fora, porque não se arrependeram, não se moveram frutos de arrependimento e vão ser julgados perante as suas ações. Todos serão julgados. Sim. O certo, o errado, aquele que tentou, que não tentou, todos serão julgados. Isso é importante saber, todos. E o que eu quero dizer também, pastor, eu costumo falar isso para muitas pessoas, independente da religião, após morte, nós temos que dar conta das coisas que fizemos. Independente da religião, após morte, a morte não vai finalizar. Não vai finalizar a nossa existência. A morte vai finalizar a existência do nosso corpo. A alma não é finalizada. Não. Isso é muito importante. E se você tem alma, cuidado. Procure a Cristo Jesus, que é o único Salvador, o único que pode fazer com que após nosso corpo morrer, nós nos encontrarmos com Ele. E é pela graça. Pela graça. Quando falamos em graça, é algo muito abrangente, Tiago, muito abrangente mesmo, porque eu vejo que a graça, existe o caminho da graça, e existe aquela palavra que muitos têm até medo de falar, mas é uma verdade, e o caminho da desgraça. Sim ou não? Sim. Existe o caminho da graça e da desgraça. E quando o Senhor disse assim, nós pecamos. Sim. Nós, às vezes,
É porque às vezes você pega uma discussão de uma pessoa que não é cristã e a outra é cristã, e ela diz para que a cristã assim, você se esconde atrás da Bíblia. Você é isso, você se esconde na igreja. Não é isso, aquele também peca, o cristão também peca. Você acha que lá no fundo do nosso psíquico, da nossa alma, da nossa mente, por algumas vezes a gente não viu alguém, entre aspas, assim, dar uma tropeçada e lá no fundo a gente falou, bem feito. Não fizemos isso já, pastor? Já depois de cristão? Lógico que fizemos. Isso é coisa da carne, coisa da natureza humana. Mas o que precisamos? Senhor, me perdoe. Eu vi aquele irmão tropeçando e até gostei, Senhor. Não posso ser assim. É você reconhecer, receber a graça do perdão, tá? Você reconhecer. Só como exemplo, a gente está ilustrativo. E caminhar, não é verdade? E caminhar com Cristo debaixo da graça dele. Por quê? Em tudo, o mundo do jeito que está hoje, pastor, o mundo do jeito que está hoje, eu vou ser muito sincero, o mundo está pendendo para questões terríveis. Hoje em dia a gente não consegue assistir um jornal, né? Porque é terrível o que está acontecendo. Pai matando filho, filho matando pai, matando a avó, só tragédia que acontece. Então, são os finais dos tempos. Jesus está preparando a igreja. E Jesus preparando a igreja, finais estão aí. Como é que nós vamos vencer, pastor? Pelo que nós vamos vencer? Pela nossa conta bancária? Pela nossa casa? Não. Pelo nosso carro? Pela nossa inteligência? Pela nossa sabedoria? Pelo nosso jeitinho brasileiro de ser? Não. É a graça dele que vai nos levar a ter o encontro com ele. Hoje está mais difícil do que antes. E amanhã, pastor? Muito mais difícil. Muito mais difícil. É importante você falar sobre as garantias pós-morte, né? As garantias. As garantias pós-morte. A Bíblia diz, amados irmãos, não é o pastor Tiago aqui, pastor Tiago Rovati, não é o pastor João Luiz que diz, é a Bíblia que diz que aquele que confessar genuinamente com a sua boca, crendo no teu coração, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus é o Salvador. Por que Jesus é o Salvador, meu amado? Porque o único que justificou todos os homens. Quem pode justificar? Aquele que não tem pecado, isso é claro. Porque se lá em Romanos diz que todos os pecados destituídos estão da graça de Deus, então todos estão destituídos da graça de Deus. Todos. E nenhum homem pode justificar outro homem. Nenhum homem pode salvar outro homem. Senão aquele que nos veio resgatar, que é Jesus. Então nós entendemos que para nós ser salvo, receber salvação, né, no dia da nossa morte, né, é estar juntamente com Cristo, é aceitar Jesus, ser transformado pelo poder da palavra, e o Espírito Santo, é importante falar isso, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que te leva até Jesus. É o Espírito Santo que te conduz ao caminho da salvação. Tá? Tanto que Paulo aos Gálatas, ele diz sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Sim. Né? E ele fala que a carne, ela conduz para a perdição. A carne, ela conduz, né, para a destruição do homem. Mas o Espírito conduz à vida eterna. Então é essa vida eterna. Por isso que quando a gente fica muito triste muitas das vezes, quando uma pessoa morre sem aceitar Jesus. Sem a salvação. Sem a salvação. Porque a Bíblia fala que aqueles que não foram justificados com Cristo não serão salvos. É complicado, hein? É muito complicado. Então, mas entenda uma coisa aqui, irmãos. Nós estamos diante de um Deus carrasco que quer condenar a humanidade, quer destruir a humanidade, né? Quer fazer que a pessoa sofra após morte. Não.
Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Cristo que manifestou naquela cruz do Calvário, sofrendo, padecendo, sendo destruída a sua carne, né? Um sofrimento terrível para nos dar o direito da salvação. Então a salvação, a graça é isso, salvar, né, o pecador da condenação eterna. E somente Cristo, porque a Bíblia fala que Ele é o justificador. Entenda uma coisa muito profunda, que quando nós aceitamos Jesus, existe um livro no céu chamado Livro da Vida. Perfeito. E aqueles que se encontrar naquele livro, Seu nome escrito. o seu nome escrito será salvo. Então entenda uma coisa muito profunda. Se fala de permanecer em Cristo para ser salvo, para não ser condenado, para não sofrer a punição do inferno, porque o próprio Jesus disse que o inferno é muita dor, ranger de dente. Então entenda, para uma pessoa ranger os dentes é um sofrimento profundo. E nós vamos ver lá em Lucas capítulo 15, nós vamos ver o cenário entre Lázaro e o rico. Perfeito. Nós vamos ver ali o cenário de sofrimento daquele rico, que morreu e foi para o inferno, e Lázaro, que morreu e foi para o seio de Abraão. Então, o seio de Abraão é um descanso, um lugar maravilhoso, e o inferno é um lugar de tormento. E tanto, queridos, que está escrito lá, que o próprio rico diz, olha, avisa os meus irmãos para não vir nesse inferno, para vir nesse lugar. Hoje a gente está anunciando aqui o evangelho que salva, o evangelho que justifica e o evangelho que restaura a tua casa, tua vida e tua família, como Cristo me tirou lá da balada, como Cristo me tirou da bebida. E quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a se esforçar, naturalmente, Jesus começa a tirar vícios, ele começa a quebrar o mal que está na sua vida e Deus vai te dando vitória a cada dia para a sua vida, né, pastor? Pastor Tiago, o senhor disse uma coisa importante, Deus não é carrasco. Quero Não é dizer para carrasco, você, não é carrasco. eu vou dizer para você um negócio, o juiz não condena ninguém. Pastor João, o senhor está dizendo uma coisa que o juiz não condena ninguém. O juiz não condena ninguém, pastor. Não condena. O assassino vai lá, o homem vai lá, invade uma casa, assassina a família inteira, mata toda a família dentro da casa e vai embora. Aí é muito comum a gente escutar assim, o juiz deu 30 anos de condenação para ele. Não, o juiz não condena ninguém. O juiz cumpre a lei. Quem que condenou aquele homem? Ele próprio. O erro dele, a falha dele, Exato. que fez ele se condenar. Então, o próprio juiz terreno, o magistrado, ele não condena ninguém. Não é porque ele vai pegar... O pastor Tiago vai lá de réu, com o juiz magistrado, um terreno excelentíssimo, e ele vai olhar para o pastor Tiago e vai dizer assim, não fica a cara desse caboclo. 20 anos de prisão para ele. Não, de forma alguma. Ele vai se basear na lei. O que o pastor Tiago fez? O pastor Tiago matou, roubou. Existe uma pena para ti. Ele vai fazer aquela pena, a lei funcionar contra você. Você que errou. Então, não é o juiz que condena. Não é o juiz. É o seu erro que vai te condenar, é o meu erro que vai nos condenar. E nós estamos aqui ainda em carne e falhamos. No meio da estrada falhamos. Eu gosto de enfatizar isso, pastor. Gosto de enfatizar isso, porque nós estamos tentando se aperfeiçoar. Eu digo, tentando caminhar nos passos de Cristo, mas não é fácil, pastor. Por quantas situações a gente vê o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele chegou uma certa feita que ele disse assim, Senhor, tira de mim esse espinho na carne que eu tenho. E o espinho da carne de Paulo, a Bíblia é muito clara, está escrito, que era o quê? Ele apanhava. Ele era um cara obediente. Cristo falava para ele, vai naquela praça, ele ia. Obedecia, chegava lá, apanhava.
vai para aquele lugar, ele ia, apanhava, vai para outro lugar, ele ia, apanhava. Então, ele chegou uma feita que ele falou, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, de apanhar, de levar surra, de ser preso. E o Senhor disse para ele, né, algo tão lindo, né? Paulo, vou tirar não. A minha graça te basta. Pastor Tiago, é uma verdade divina. Se não tivéssemos a graça de Deus, se não tivéssemos situações que nós passamos atrás, nós não teríamos suportado sem a bendita graça do Senhor. Busque a graça, vá atrás da graça, porque é ela que vai te levar aos braços de Cristo. Ah, mas quem que busca a graça? É só o cristão? Não. Você que está nos ouvindo. Busque a graça. Busque a presença dele sobre a tua vida. Nós precisamos compreender que sem a graça dele nada somos, não conseguimos nada, não conseguimos fazer nada. A natureza humana é má. A natureza humana é má. Eu me lembro de uma história, pastor Tiago, em que um moço, pode ser que ele até assista e fala assim, foi eu. Daqui da cidade de Valinhos, ele pediu a Deus, ele se sentia assim na igreja, pastor, sentado no último banco, ele não louvava, ele não pregava, então ele se sentiu assim que ele não tinha nada de bom sobre a vida, era uma pessoa que não servia na igreja. Ele fez um pedido tão terrível, pastor, um cristão batizado debaixo da graça. Nossa. Ele disse assim, eu queria, Espírito Santo, eu queria que você saísse de mim nesta manhã. Eu não me lembro o horário que ele falou, até o horário, vamos dizer assim que ele disse, até às 10 horas da manhã. Eu gostaria, Espírito Santo, que você saísse de mim para me ver a diferença. E ele conta, pastor, ele olhava no relógio para que a hora que ele combinou, porque o Espírito saiu dele, pastor, ele viu que é viver sem o Espírito Santo, que é viver sem Deus dentro de nós. Ele contava e até chorava. Dizia, eu não vi a hora que chegava, a hora que eu combinei, que eu não me lembro, a hora que eu combinei para que o Espírito Santo retornasse em mim, para que eu tivesse aquele refrigério que há em Cristo. É assim que funciona. A bendita graça. E, pastor, assim, algo que me chamou a atenção, a gente está nesse bate-papo, é que quando Paulo ele estava passando por algo tão de perseguição de palavras, perseguições religiosas e também agressões. Paulo passa por todas essas fases. E o espinho na carne de Paulo é exatamente isso. Os mensageiros de Satanás provavelmente eram pessoas que esbofeteavam ele. Ele ia numa praça, estava pregando e esbofeteava, né? E ele não estava aguentando mais, a carne não estava aguentando mais. E quando ele recorre a Deus, Deus fala, Paulo, mas eu te dou força porque o evangelho é renúncia. O evangelho precisa ser desbravado. E Paulo foi o homem que mais desbravou o evangelho. Até muito mais que os discípulos de Jesus. Então Paulo ele arduamente, né, entendeu a missão que ele deveria executar. E lá no comecinho da tua história, ele perseguia cristão, né? E ele sentiu na pele o que é ser perseguido. Então, mas eu quero assim deixar para vocês como algo de inspiração para vocês, que essa passagem de Paulo nos ensina que no mundo vamos lutar sobre muitas coisas, situações que vão acontecer na nossa vida, mas que nós temos que perseverar, porque aquele que persevera, a graça alcança. A graça alcança. A graça alcança, e o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu creio que o Senhor, no momento de uma grande tribulação, no momento de muita dificuldade, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela dentro da tua casa, lugar que for, Deus, ele tem resposta. Deus vai trabalhar para que isso seja quebrado na sua vida.
Por isso que é a graça. Então, Jesus estava dizendo, Paulo, fica tranquilo que você está guardado, porque minha graça está te protegendo, está te livrando, está dando força para a tua vida. Continuar Então, esses são os benefícios da graça. Saber que Jesus está caminhando lado a lado com a gente e está nos auxiliando, está nos ajudando a em frente nessa caminhada. E eu quero dizer para você nesse podcast, quero dizer para você, confie, entrega a tua vida a Jesus. Entrega o comando da sua vida a Jesus. E Jesus, ele vai te dar estratégia. Jesus vai te dar, sabe, auxílio, proteção. E o Senhor vai governar com muito efeito na sua vida. Deus vai mudar a tua história. É necessário dizer não para as influências. É necessário dizer não para os vícios. Os desejos carnais, né? Os desejos carnais. Entrega a sua vida nitidamente a Cristo. E você vai ver o fruto do Espírito. Você vai ver as pessoas olhando para você e dizendo assim, poxa, você mudou. Você já ouviu falar, as pessoas dizer para você e falar assim, poxa vida, você era terrível, né? Você era complicado. Você era briguento, você era, sabe, explosivo. Mas hoje não. Hoje você é completamente diferente, pastor João. Eu tive uma passagem dessa, pastor Tiago, em que eu fui fazer novinho convertido, fui fazer um evangelismo na casa de um bandido, de um cara perverso, fazia roubos pela cidade, assaltos. E eu fui fazer uma visita para ele e conversar com ele. Eu não vou citar o nome, não convém. Conhecido aqui em Valinhos, essa pessoa. E eu fui lá fazer, eu falei com a mãe dele pediu, eu fui. Entrei, né, na casa, ele estava na sala, ele mais um rapaz. Eu me apresentei, né, como servo de Deus, eu ainda não era um pastor. E ele olhou assim para mim, pastor, e falou, peraí, como você chama? Eu disse, João Luiz? Eu falei, sim. Rapaz, você é cristão? Hoje? Eu falei, sou. Meu Deus. O rapaz falou assim para mim, eu estou espantado de ouvir que você é cristão. Porque o que o seu pai falava que você é a ovelha negra da família, você era o cara perdido. Seu pai falava tudo isso para o meu pai e às vezes eu estava perto do meu pai e ouvia seu pai falando isso. E hoje eu olhando você, falando de Cristo, isso me cativou. Eu acabei levando ele à igreja, ele cultuou comigo por alguns dias, e depois eu não sei se continuou, mas isso que o senhor falou, ele viu diferença, tá? Não é que não era pecado, diferença. Pastor, eu vou finalizar a minha participação hoje nesse podcast, foi até bacana, né, pastor? Eu quero finalizar dizendo assim para ti, procure a Cristo cada dia mais. Por quê? Porque sem Ele não somos nada. Não somos nada. E a graça dele será derramada sobre a tua vida. Não existe custo financeiro para você comprar um pouco de graça. Não adianta você ir na igreja nossa, tá? No Ministério Pentecostal, resgatando vidas. Não adianta você ir lá para comprar um pouquinho do pastor Tiago a graça. Pastor, eu quero vir comprar a graça aqui. Vai lá. Vai ser de graça, viu? A graça será de graça sobre a tua vida e eu tenho certeza que você vai contemplar a presença de Deus, tá? Falamos muito pouco da graça. Se tiver muito mais, a gente vai falar muito mais da graça. Quero fazer um convite para eles, né, pastor? Um convite para eles em específico na quinta-feira que vem. Quinta-feira, dia 17 de outubro, 17 de outubro às 19 horas de 2024, tá? Próxima quinta-feira, às 19 horas, será um podcast ao vivo. Com participação. Vai ter participação do povo? Vai ter participação, a gente pretende fazer alguns Brinde. Premiação, brinde para você. Premiação, vocês que vão entrar
aí pelo podcast, você pode participar, fazer uma pergunta para nós aqui, um pedido de oração. Maravilha. Nós vamos estar aqui ao vivo, tá bom? Para Convite especial para você. com vocês. Convite especial para você, tá? Do pastor Tiago Rovati. Aquele que antes disso quiser ir ali nos conhecer, Rua Campinas, número 250, Jardim Imperial, Valinhos. Muito fácil, hein? Muito fácil. Fácil. Você de Valinhos vai descendo a Independência, ali na Rua Campinas, virou à direita, já na próxima esquina, do lado direito, você vai ver lá a placa da igreja, e você vai ser um convidado especial para nós. Tenho certeza que você vai ouvir a palavra de Deus, tá? E você vai ser abençoado por Deus naquele lugar. Eu conto com você, conto com a sua visita. Queremos convidar também os homens aí, tá bom? De toda a igreja aqui de Valinhos região, para estar no nosso terceiro congresso, por exemplo, terceiro congresso dos homens. Dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro. Você é o nosso convidado especial. 19 horas. Isso, vai ser maravilhoso, viu? Vai ser Congresso abençoado, um pregador com bastante abençoado. participação. Vai ser muito bacana. Vai ser Bastante tremendo, louvor. algo forte espiritualmente para os Você é homens. nosso convidado. Vem, Você é vocês nosso pastores, vem aí, vocês que é de ministérios, vem representar, porque vai ser extraordinário que Deus vai fazer. Uma bênção tremenda. A partir das 6:30 da tarde. Deus abençoe a tua vida. Vou passar para o pastor Tiago, depois nós finalizamos da mesma maneira que nós finalizamos o primeiro podcast até o último. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por ficar conosco até agora, tá? Que a graça do Senhor Jesus resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, tua empresa, aonde quer que você esteja. Que a graça dele permaneça sobre a tua vida. Nós amamos você em Cristo Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, pastor João Luiz. Que assunto maravilhoso esse. Acredito que vai trazer, né, uma verdade aos corações. Acredito que vai trazer algo revelatório, porque é algo que nós falamos no Espírito, nós não falamos palavras de conceito humano, falamos pelo Espírito Santo. E eu creio que aqueles que vão estar assistindo esse podcast vai ser muito edificado, muito edificado. E é isso, amado. Concluindo a graça de Deus, eu digo assim: você imagine se você não tivesse como se salvar, se você não tivesse quem te justificasse, e a única coisa era você viver 50, 80, 90 anos nessa terra, e depois algo de condenação para a tua vida. Você imagine isso, que olhando para todas as extremidades, você não tinha o direito de ser salvo. É exatamente isso. A Bíblia fala que o primeiro Adão falhou no Éden, né? O primeiro Adão falhou, mas Cristo na cruz não falhou. Ele foi até o fim, morte de cruz, e ele disse: Pai, em tua mão entrego o teu espírito, está tudo consumado. Jesus é o Salvador, Jesus é essa graça, e que você possa falar: Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor, porque eu sei. Irmãos, entenda uma coisa: essa vida aqui, ela pode durar para muitas pessoas até 100 anos, sim, para outras 70, 80, 90, para as outras pode durar 30, 40, 20. Após essa vida, existe uma vida eterna sendo iniciada. E, gente, o que é a vida eterna? É uma vida que não acaba mais. A Bíblia fala que o Senhor reinará conosco. Para todo sempre. Para todo sempre. A glória de Deus é para todo sempre. Então, querido, é saber que quando eu caminho com Cristo, eu estou caminhando rumo à eternidade. Por isso que lá em Apocalipse fala, lá no capítulo 3, que nós temos que guardar a coroa. Coroa representa a salvação. Coroa representa a honra de Deus sobre a tua vida. Então nós temos que guardar a coroa. E nós estamos vivendo os últimos tempos na Terra. Nós estamos vendo sinais muito claros que
está lá em Mateus capítulo 24, que fala, são sinais nos céus e na terra. Estão vendo os terremotos, estão vendo os rumores de guerra, peste para todo lado, Finais, né? Brigas, pai contra filho, filho contra pais, discórdias, tragédias. Nós estamos vendo a natureza se levantando. Então a gente está vendo tantas situações, né, tristes. Isso é um anunciado tempo das dores. Isso é anunciar que Jesus está voltando. E através das mídias sociais, dessa ferramenta poderosa, Deus me deu esse trabalho para ser feito, o podcast Poderosa Graça, para levar o Evangelho, levar vida, levar salvação para todos, tá? Somente você tem que dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Faça bem isso aí na sua casa. Fala, Senhor, quero entregar a minha vida a Ti como o único e suficiente Salvador. Escreve meu nome lá no livro da vida e sela com Teu sangue até o dia da sua vinda. E entrega a sua vida, irmão. Entrega a sua vida. Abandona as coisas que te levam à condenação, te levam à perdição. E essa graça, que seja o favor imerecido de Deus para a tua vida, para a tua história. Ele pagou um alto preço. Né? O pecado estava sobre nós. A condenação, a cédula da maldição, Jesus levou naquela cruz do Calvário. Ele pagou o alto preço por nós. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso, saber que Jesus é o Salvador. E esse podcast foi algo tão maravilhoso. Eu quero pedir para vocês, compartilhe esse vídeo, compartilhe. Nós estamos em praticamente todas as plataformas. Nós estamos aqui no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok, nós estamos no Facebook, nós estamos em todas as plataformas. Então que vocês possam, sabe, acessar e compartilhar. Às vezes a gente compartilha algo que não vai edificar ninguém. Né? De engraçado, né? De engraçado, vídeos engraçados. E nós temos que levar vida para as pessoas, porque as pessoas dentro de casa estão tristes. Pessoas que estão na depressão. Você que está depressivo, entrega a tua vida a Cristo. Você vai ver a diferença que vai ser. Você que se encontra numa cama, entrega a tua vida a Cristo. Sabe, o teu lar que está sofrendo aí por um processo de brigas, contenda, divisão e separação, entrega a vida a Cristo. Você vai ver que Jesus vai fazer uma obra linda e maravilhosa na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos terminar Então, naquele jeito lá? terminar aqui o nosso lá, podcast. Quero agradecer o Gabriel que está conosco Gabriel, aqui. Meu filho. Obrigado, querido, Gabriel, por estar junto com a gente aqui. Sem ele não tem jeito, né? Queremos não tem como fazer. Agradecer também a Ana, né? Agradecer que está sempre com a gente também. Né? O pastor João Luiz. Glória a Deus, né? Que bênção. Ele também não tem podcast. Que bênção, né? Estamos aqui e louvamos a Deus pela tua vida. Louvamos a Deus porque você está conosco nesse podcast e Deus vai te abençoar. Daquele jeitinho de sempre, nós estamos aqui. Demonstração de unidade. Assim, estamos juntos Estamos nessa ligados. batalha. Deus abençoe a tua vida. Fica com Deus. E já nós voltamos outro dia conosco. Quinta-feira que vem, dia 17 de outubro, às 19 horas, podcast Poderosa Graça. Olha aí, ó. Poderosa Graça ao vivo para você, com brindes, presente para você. Deus te abençoe. Te amamos em Cristo Jesus.